Olá, está começando o Senado Agora. O presidente do Senado, Renan Calheiros, divulgou pela assessoria de imprensa uma nota nesta segunda-feira em que rechaça acusações da imprensa de que estaria insatisfeito com a montagem do novo governo da presidente da República, Dilma Rousseff. Na nota, a assessoria diz que todas as insinuações são improcedentes e que o senador Renan Calheiros está de férias e distante das negociações envolvendo a formação do governo. Para ele, a tarefa é mais afeita aos dirigentes partidários e à presidente da República. O senador ainda desmente as insinuações quanto a possíveis retaliações aventadas nas notícias e reitera que o governo e o país podem contar com o Congresso Nacional. Quanto à mesa diretora do Senado, diz que as negociações só serão iniciadas após a posse dos novos senadores e a reunião do PMDB. A presidente Dilma Rousseff sancionou a lei que dispensa aposentados por invalidez com mais de 60 anos da realização de perícia médica periódica para manter o benefício. A partir de agora, a aposentadoria se torna permanente sem a necessidade da realização de qualquer tipo de exame. E também foi sancionada com 27 vetos a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2015. Aprovada pelo Congresso em 17 de dezembro, a lei define as metas e prioridades do governo para este ano e vai orientar a elaboração do orçamento. De acordo com a LDO, a inflação medida pelo IPCA neste ano deve ser de 6,1% e o crescimento da economia de apenas 0,8%. A meta de superávit primário, que é a economia para pagar juros da dívida, é de 55,3 bilhões de reais. Um dos vetos foi ao dispositivo que impedia o contingenciamento de recursos para a proteção de povos indígenas isolados, pesquisas desenvolvidas pela Embrapa, segurança pública, a reconstrução da Estação Antártica Comandante Ferraz e o Programa de Gestão de Riscos e Resposta a Desastres. A justificativa é de que ressalvar essas despesas contraria o interesse público. A presidente também vetou projetos incluídos pelo Congresso entre os prioritários para o ano. Na justificativa, explicou que as prioridades da administração federal restringem-se ao Programa de Aceleração do Crescimento e ao Plano Brasil Sem Miséria. A ampliação desse rol desorganizaria os esforços do governo. O orçamento deve ser votado logo após o recesso legislativo, que vai até o fim de janeiro. Enquanto isso, a LDO permite que o governo utilize 1/12 da dotação total do orçamento para executar despesas mês a mês. Ex-governador de Minas Gerais, Antônio Anastasia, do PSDB, será o novo senador por Minas Gerais. Formado em Direito, começou a carreira política em 1991 como secretário adjunto de Planejamento do Estado. Lá também exerceu os cargos de secretário de Cultura e Recursos Humanos e secretário de Administração. Sob o governo do ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, Anastasia foi secretário dos Ministérios do Trabalho e da Justiça. No Senado, ele representará Minas Gerais, junto com outro tucano e um pedetista. Dobradinha do PSDB em Minas Gerais. O ex-governador Antônio Anastasia reforça a representação tucana mineira, que já tem Aécio Neves. O pedetista Zezé Perrella completa o trio. Na segunda reportagem da série especial sobre o tombamento histórico no Brasil, o desafio de garantir a preservação do nosso acervo. Confira na reportagem de Dante Ascioli. Eles estão espalhados por todo o país, de norte a sul, de leste a oeste. São mais de 45 mil imóveis preservados pelo IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Prédios que se mantêm de pé, como testemunhas de um passado que teima em se projetar para o futuro. Em cada igreja colonial de Goiás, em cada janela barroca de Minas Gerais, em cada curva modernista de Brasília, os bens tombados guardam um pouco da memória, cultura e arquitetura do Brasil. O tombamento é um instrumento jurídico, né, e político para realizar a proteção de bens considerados de natureza inestimável para a sociedade.
O acervo tombado pelo IPHAN é um tesouro a céu aberto, distribuído em 97 núcleos históricos. São 17 paisagens naturais, 16 ruínas, 10 jardins e parques históricos, 6 terreiros, 6 sítios arqueológicos, um conjunto rural e um sítio paleontológico. Além de tudo isso, 910 edificações isoladas, como o Catetinho, prédio de madeira que serviu de palácio para o presidente Juscelino Kubitschek durante a construção de Brasília. O tombamento se dá no reconhecimento de valor, no valor estético, cultural, artístico e da própria empreitada política que foi transferir a capital para cá. A arquiteta e urbanista Jurema de Souza Machado está no comando do IPHAN desde 2012. Ela explica que não existe uma receita pronta e acabada para conservar o patrimônio histórico. Cada bem tombado exige um tipo de cuidado diferente. Em alguns casos, a melhor maneira de proteger é simplesmente usar. O que mais nos alegra é poder ver um bem protegido, em bom estado de conservação, sendo intensamente utilizado. E nem necessariamente só para atividade cultural. E quem paga a conta para manter tantos bens tombados? O IPHAN não é obrigado a bancar a conservação de todo o patrimônio. No caso das edificações particulares, a responsabilidade de preservar é dos donos dos imóveis. Muitas vezes há no senso comum uma certa confusão entre tombamento e propriedade do imóvel. O proprietário continua com a obrigação de preservar. Segundo o Decreto-Lei 25, se ele demonstra incapacidade financeira, o IPHAN, ou o governo federal, no caso representado pelo IPHAN, pode ser obrigado a responder pela preservação. Mas o IPHAN também enfrenta limitações. O orçamento do órgão caiu 39% e dos 452 milhões de reais previstos para 2014, apenas 174 milhões vão para o investimento, menos de 40% do total. O restante do dinheiro será usado no pagamento de pessoal, encargos sociais e outras despesas correntes. É um absurdo. Eu já cheguei a imaginar se não seria quase que parte de uma grande conspiração. Vamos reduzir o IPHAN, porque aí abre-se a guarda e a gente consegue, os que querem, né, ferir o tombamento. Porque o governo vive aumentando o número de funcionários. Todos os dias temos, felizmente, novas vagas. Por que o IPHAN é prejudicado? Para compensar a queda no orçamento, o governo federal lançou em 2013 o PAC Cidades Históricas. O projeto prioriza 44 cidades de 20 estados brasileiros. Até 2015, a ideia é investir 1 bilhão e 600 milhões de reais em obras públicas, mais uma linha de crédito de 300 milhões para os donos de imóveis tombados pelo IPHAN. Que é um programa maior já executado pelo IPHAN em toda a sua história, de investimento em 44 cidades com um grande volume de intervenções. Cidades como São Luís e Salvador, por exemplo, em que o volume de intervenções que devemos fazer nas áreas tombadas é um volume suficiente para mudar um pouco a história desses lugares. O Senado agora está terminando. Voltamos a qualquer momento com mais notícias. Enquanto isso, continue com a nossa programação.